Quando eu comecei a ter queda de cabelo, eu pensei, é normal, meu pai é careca, então chegou a minha vez. Eu simplesmente aceitei e segui com a minha vida. Só que aí começaram a acontecer outras coisas diferentes em mim. Eu comecei a ficar com os olhos tremendo, comecei a ter dor de cabeça direto, perdi meu ânimo de ir pra academia, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Comecei a engordar, ter gastrite, e começaram a surgir umas bolinhas no meu pé que coçavam muito. Eu até me machucava de tanto que eu coçava. Foi o momento que eu percebi que tinha algo de errado comigo, só que eu não fazia ideia do que era. Eu realmente não conseguia enxergar o que era e todo mundo que eu conversava falava que era normal. Que já tinham passado por isso ou por algo parecido e recomendavam ali um monte de remédio para tratar esses probleminhas. E é aí que tá. Nós normalizamos o estresse nas nossas vidas e o maior problema é que a gente nem percebeu. A gente vive com dificuldade para dormir, come um monte de besteira, toma um monte de remédio, discute com as pessoas, fica constantemente desmotivado e a gente nem se dá conta que esses são hábitos que estão tão frequentes no nosso dia a dia, por causa do estresse. O vídeo de hoje é para você entender exatamente como é que você entrou nesse modo automático do estresse sem perceber. Entender que ele tá aí fazendo secretamente várias coisas do seu corpo enquanto você vai vivendo achando que tá tudo normal. E principalmente entender como é que você vai fazer para se livrar dele e destravar uma vida muito mais leve e próspera. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Destravador. Meu nome é Vini De Martini e eu sou o fundador da Destrave. Eu elaborei esse vídeo para você porque essa época que eu vivi, que eu comentei aqui no começo do vídeo, eu realmente sofri muito. E o pior é que eu não encontrei as respostas e as soluções que eu precisava para poder curar de fato meus problemas naquela época. Era uma época que eu trabalhava com pessoas extremamente tóxicas que faziam eu me sentir o tempo inteiro inseguro, receoso, ansioso e principalmente estressado. Eu vou falar, eu tive sorte porque eu não saí daquela situação em que eu vivia por mérito meu. Eu não descobri na época o que eu precisava fazer para resolver meus problemas e esse foi o grande ponto. Eu acabei sendo remanejado internamente na empresa e passei a trabalhar com uma outra equipe que era muito boa, tranquila. E aí todos os meus problemas sumiram em questão de pouquíssimos dias, como num passe de mágica. Então, aqui nesse papo comigo, eu quero te ajudar a identificar em qual tipo de estresse você tá, entender como é que ele funciona no teu corpo e o mais importante de tudo, como é que você vai fazer para resolver isso na tua vida. E tudo isso eu quero que você saiba que são ferramentas práticas que dependem exclusivamente de você para poder executar, para poder usar. Porque eu entendo que, como na situação que eu vivi, que eu não tinha opção de simplesmente pegar, largar tudo, largar meu trabalho e ir para outro, eu precisava dele para sobreviver. Você também pode não ter essa opção de escolha e é por isso que é tão importante que você saiba tudo que está ao seu alcance para melhorar a tua qualidade de vida e destravar o seu estresse e não depender do acaso e de outras pessoas para isso. Então, para começar essa conversa, você precisa entender o que de fato é o estresse e como é que ele funciona no teu corpo. O estresse se desenvolveu em nós, Homo sapiens, como uma resposta de luta ou fuga. É graças a ele que a gente pôde evoluir como espécie e chegar até os dias de hoje, porque sem ele a gente já teria sido extinto há vários milhares de anos atrás, comidos por um monte de predadores loucos para se deliciarem com a gente. O estresse, ele ativa um sistema específico do nosso corpo chamado de sistema simpático, que faz parte do nosso sistema nervoso autônomo, que é o sistema responsável pelas nossas ações involuntárias. Esse sistema, que apesar do nome de simpático não tem nada, ele libera uma enxurrada de hormônios e neuroquímicos na nossa corrente sanguínea que faz com que a gente entre naquele estado de alerta e acione todas aquelas sensações que a gente sente quando está estressado. Por exemplo, quando você passa por uma situação de perigo no trânsito, que você precisa agir rápido para desviar de um acidente, você vai lá e agradece ao seu estresse por isso. Ou quando você vai praticar um esporte, seja jogar o seu futebol, uma partida de vôlei, seja qual for, você também agradece ao seu estresse por te dar as habilidades para isso. Ou até mesmo quando você tem um prazo para entregar um projeto, um trabalho ou uma meta para bater, e vem aquele sentimento de, nossa, eu preciso fazer isso logo, e você vai lá e faz, você agradece ao estresse por isso também. Essas situações, elas ativam o seu sistema simpático
liberam principalmente cortisol na sua corrente sanguínea e te fazem agir. Portanto, o estresse ele funciona como uma ferramenta precursora da ação. Mas aí você me pergunta, mas Vini, se o estresse é algo natural do corpo e é inclusive uma parte importante dele, por que é que ele se tornou tão perigoso? E o ponto central aqui é que, como tudo na vida, o estresse precisa funcionar em nível equilibrado. Afinal, a única coisa que na vida em excesso não faz mal é o equilíbrio. E com o estresse não é diferente. O que acontece é que nos dias de hoje, as situações estressoras mudaram totalmente de como elas eram em relação aos nossos antepassados, quando a gente começou a se desenvolver como Homo sapiens. Felizmente, nos dias de hoje, a gente não passa mais o tempo inteiro por situações de risco de vida que a gente precise ficar fugindo ou lutando. Hoje são outras situações que nos estressam. Situações como falar em público, reuniões de trabalho, dirigir, se relacionar com outras pessoas que ativam de fato o nosso estresse. Situações que, na grande maioria das vezes, não são situações de luta ou fuga, mas que o nosso cérebro não consegue interpretar dessa maneira. Aí ele vai lá e ativa o sistema simpático do mesmo jeito. Mas, como agora a gente já sabe, o estresse é uma resposta importante do corpo que, utilizada nos momentos certos, faz com que a gente tenha mais energia e até mesmo mais habilidade para agir nos devidos momentos. E aí você me pergunta de novo, então Vini, como é que eu faço para saber se o meu nível de estresse está equilibrado ou não? Quando você de vez em quando tem aquelas sensações de coração batendo mais rápido, quando a sua respiração fica acelerada, quando você tem aquela tensão muscular, sua mente fica mais acelerada, ou até mesmo tem aquele sentimentozinho de enjoo, uma ansiedade, significa que você está em estado de estresse agudo, que é um dos 3 tipos de estresse que a gente vai falar aqui. E esse nível ele é tranquilo, porque sentir isso de vez em quando, em situações que você realmente não está habituado, seja fazer uma apresentação em público, seja se envolver em uma discussão, são somente sinais de que você está saindo da sua zona de conforto. O mesmo acontece quando um caminhão te fecha na estrada, por exemplo, e você tem que frear para evitar o acidente. Agora, o perigo do estresse começa a surgir a partir do segundo tipo de estresse, que é o estresse episódico agudo. Nele, você se vê tendo surtos de raiva ou frustração, ou seja, você começa a perder a linha muito fácil, você se sente constantemente atrasado ou atrasada ou sob pressão, você se sente o tempo inteiro preocupada, apreensiva. É realmente uma sensação como se você tivesse o tempo inteiro tendo que correr contra o tempo. Geralmente é nesse nível de estresse que as pessoas começam a se tornar, inclusive, mais pessimistas. Começam a enxergar o mundo de lado negativo das situações, achando que sempre vão dar errado, mesmo antes de acontecer. E alguns sinais físicos que ajudam a identificar se você está nesse nível do estresse episódico agudo são dores de cabeça frequentes, que acontecem por conta de tensão muscular que você sente aqui na região dos ombros e da nuca, dores de barriga por conta da má digestão que o corpo faz quando o seu sistema simpático, que é o que ativa o estresse, está ativo, ao invés do sistema parasimpático, que é o sistema oposto, responsável por cuidar da digestão. Espasmos musculares, como aquele tremelique que dá na pálpebra que eu tinha comentado mais cedo. No estresse crônico, você se sente o tempo todo cansada, esgotada, tem insônia, porque além da dificuldade de dormir, você acorda muito durante a madrugada, e quando dá o horário de levantar, inclusive, você sente que não descansou nada. Você começa a ter dores de cabeça insuportáveis, você desenvolve gastrite e problemas intestinais, desenvolve problemas de pele como eczema, que foi aquela que eu tive das bolinhas, psoríase, entre outras doenças de pele. Você tem um aumento de queda de cabelo, como eu também tive. Você começa a ter problemas sexuais, como perda de libido, disfunção erétil. A sua memória fica péssima porque você não consegue se concentrar nem lembrar direito das coisas de tanto estresse. O seu nível de paciência e tolerância fica mínimo e qualquer coisa consegue te tirar do sério facilmente. Você fica doente com muita facilidade, já que seu sistema imunológico fica super afetado com os níveis exacerbados de cortisol no teu sangue. Você já está num nível de pessimismo tão grande que os seus problemas parecem que nunca vão ser resolvidos, não importa o que você faça. O que eu mais quero que você entenda aqui, com tudo isso que eu estou te passando, é que o nosso corpo está constantemente se comunicando com a gente. Cada indício que ele passa é um pedido de socorro, é um pedido de atenção, dizendo que algo não está certo, que precisa ser revisto para melhorar.
Ignorar esses sinais é um crime contra a sua própria vida. É assinar um contrato de aceite de uma doença grave que com certeza vai aparecer. Levar um estilo de vida assim, no longo prazo, é o mesmo que você assinar um contrato de morte prematura. E eu não estou exagerando. Por isso eu gostaria muito que você parasse e revisasse a sua vida. Revisasse se os seus níveis de estresse eles estão em nível saudável ou não. Pega um papel, uma caneta e anota todos os pontos de melhoria que você quer conquistar na tua vida. Tudo que você se compromete a partir de hoje, de agora, a dar devida atenção e encontrar soluções. E para te ajudar nessa jornada, eu vou te entregar as ferramentas práticas para você lidar com as situações estressoras da tua vida. São duas frentes diferentes que a gente vai atacar para que você passe por uma revolução na sua maneira de encarar a vida. Uma voltada para técnicas de alívio imediato do estresse e uma outra voltada para regulação e diminuição do estresse no longo prazo. É como se uma fosse um remédio rápido para tirar os sintomas e a outra fosse de fato a cura. E antes de a gente começar a falar sobre essas técnicas, se você já pôde aprender um pouco com esse vídeo, está sentindo que ele está te ajudando, por favor, já deixa o teu like para que a gente possa continuar produzindo conteúdos cada vez mais tops para você. Esse detalhezinho tão fácil e rápido para você de clicar ali faz toda a diferença aqui pra gente. Mas então, vamos lá. O segredo para você lidar com estresse imediato é criar um novo caminho neural para cada uma das situações que ativam as suas reações. Como que isso funciona na prática? Eu tinha o costume de me estressar muito no trânsito, por exemplo. Ainda mais tendo morado grande parte da minha vida lá em São Paulo. Se você já dirigiu lá, você sabe muito bem do que eu tô falando, é um caos total. Quando eu descobri essa técnica de refazer os meus caminhos neurais, a primeira situação da minha vida que eu testei, lógico, foi direto no trânsito. E é impressionante como foi rápido para eu resolver. Ela consiste basicamente em eu primeiro ter consciência sobre como eu reajo atualmente a uma situação estressora e toda vez que essa situação acontecer e eu for reagir, eu mudar essa minha reação imediatamente. Então toda vez que algo me tirava do sério enquanto eu dirigia, eu utilizava algumas das ferramentas práticas de alívio imediato do estresse para substituir a minha reação padrão àquela situação estressora. Então, ao invés de eu xingar, bater a mão no volante, ficar bravo, colocar a mão na cabeça, como eu tinha o costume de fazer, eu me forcei a utilizar uma das ferramentas até que isso se tornasse um hábito na minha vida e eu não reagisse mais do jeito que eu reagia anteriormente. O meu cérebro ele criou um novo caminho neural para aquela situação e para aquela reação, e a repetição fez com que a nova reação se instalasse no meu corpo de fato, a ponto de eu não precisar mais e não ter mais as reações antigas que eu tinha. Ou seja, basta você selecionar todas as situações que mais te estressam no seu dia a dia e criar um plano de ação específico para cada uma delas e executar dia após dia, até que o seu corpo se acostume a reagir sempre da mesma e da nova maneira. Mas enfim, quais são essas ferramentas de alívio imediato de estresse que você pode usar? Primeiro é o alongamento. O estresse ele cria uma tensão nos músculos, então se você conseguir separar 1 ou 2 minutos para se alongar quando vier a situação estressora, você vai liberar essa tensão muscular. Segunda técnica, respire fundo 10 vezes. Com a ativação do sistema simpático, o seu corpo libera cortisol, que aumenta a sua frequência cardíaca e faz a sua respiração ficar mais acelerada. Ao fazer o exercício de respiração profunda 10 vezes, você vai ativar o seu sistema parasimpático, que é justamente aquele responsável por desativar o estresse e te acalmar, reduzindo os seus níveis de cortisol. A terceira ferramenta é a visualização positiva. Imagine-se um lugar que você ama e que te traga calma. Eu, por exemplo, gosto de me visualizar na praia, ouvindo o som do mar, sentindo a brisa, sentindo o cheiro de protetor solar. Então eu fecho os olhos e tento deixar essas visualizações o mais vivo possível. Quanto mais vivo eu deixo, mais eu consigo me desconcentrar e tirar o foco do estresse e mais o meu cérebro, o meu corpo produz serotonina, que é aquele neuromodulador responsável por trazer a sensação de bem-estar, de calma. A quarta é a meditação rápida. Quando você está em estado de estresse e você consegue dar uma pausa para meditar, e eu estou falando de uma pausa rápida mesmo, 1, 2 minutinhos, e você utiliza uma técnica que eu aprendi que eu acho maravilhosa, que é de você contar de trás para frente de 100 até o 0. Você vai reduzindo. Então você começa a contar. Você inspira e expira uma vez. 100. 99. E você faz isso várias e várias vezes. Você pode fazer por 1, 2 minutos, 3 minutos. Você vai ver que na verdade é muito gostoso de fazer isso. Você vai querer até fazer mais. Mas é uma técnica que realmente ajuda muito, porque quando você está em estado meditativo, primeiro que você tira o foco da atenção no problema,
E segundo, que a meditação instantaneamente ela diminui a sua produção de cortisol e também aumenta a produção de serotonina, igual a visualização positiva. Então eu recomendo muito a meditação como uma ferramenta para ajudar você a lidar com o estresse de curto prazo. A quinta ferramenta é: crie uma história convincente para si mesma. Quando a situação estressora for causada por uma pessoa desconhecida, como o exemplo do trânsito que eu dei, inventa uma história para você mesma do porquê aquela pessoa está fazendo aquilo. Um motivo que desperte algo positivo em você. Exemplo: ele só me fechou porque ele estava distraído com a mãe que está doente no hospital, ou ele só buzinou porque ele estava se preocupando comigo. Então dá um significado que seja louvável para você, que te faça não se irritar com aquela situação. Por mais que aquilo te irrite, você ressignifica, você cria uma nova história para você que te convença, no decorrer do tempo, a ficar tranquilo com aquilo. E a sexta ferramenta, a sexta dica é: dê risada. Realmente force uma risada. Quando acontecer aquela situação estressora, que se você tiver, lógico que você estiver longe das pessoas e você puder começar a dar risada, a gargalhar, testa. Quando você começa a dar risada, ou só de pensar eu já estou começando a rir aqui, quando você começa a se forçar a dar uma risada, aquela situação começa a ficar tão estranha da risada que você começa a se divertir com a própria risada e de fato você ri, você está rindo genuinamente. E essas risadas, o fato de você rir, o seu cérebro não entende se é uma situação positiva ou negativa e ele vai produzir os neurotransmissores, os neuroquímicos de maneira geral, que despertam a sensação de bem-estar, de alegria, de felicidade. Então testa. Quando você estiver passando por uma situação de muito estresse, força uma risada. Faz um... E aí você vai começar a ver que no decorrer do tempo a risada vai vir naturalmente e você vai se acalmar. Existem várias outras maneiras de você refazer o seu caminho neural e você pode criar a sua, inclusive misturando essas ferramentas práticas. Pega uma, mistura com a outra e vai testando. O que realmente importa aqui é você entender o poder que essa técnica tem e como ela funciona para que você mesma possa encontrar as melhores maneiras de aplicar na tua vida. Agora, eu preciso te lembrar que essas técnicas elas funcionam como uma remediação, ou seja, elas servem para situações de curto prazo, para que você consiga sair daquele estado de estresse de maneira mais rápida, para poder seguir com a sua vida de maneira mais leve. Mas para você realmente destravar o seu nível saudável de estresse e se tornar uma pessoa muito menos estressada, você precisa cuidar principalmente dos seus hábitos e da sua rotina. Por isso eu separei aqui uma relação com 4 principais hábitos que você precisa desenvolver e a minha sugestão de como você pode começar a encaixar cada um deles na tua vida. O primeiro: faça exercícios regularmente. O exercício físico, quando feito por mais de 20 minutos, libera um hormônio no corpo chamado endorfina. A endorfina é uma das maiores combatentes do estresse porque ela promove a sensação de bem-estar, relaxamento, alivia dores, aumenta a imunidade e melhora o humor e a modulação do apetite. Para se ter o efeito primordial do exercício na regulação do estresse, não adianta você fazer 1 ou 2 vezes na semana. Você precisa fazer o exercício físico como um hábito rotineiro da tua vida. O exercício precisa ser minimamente desafiador, porque o seu corpo ele precisa sentir que você realmente está botando ele para trabalhar, então não pode ser algo muito fácil. Isso significa que se, por exemplo, você optar por fazer caminhada diária, não adianta você caminhar como se estivesse passeando lá no shopping, devagarinho. Você precisa caminhar em um ritmo acelerado, de fato. Eu recomendo que você caminhe o mais rápido que você puder e reforço, por pelo menos 20 minutos. Para encaixar o exercício físico na sua vida, é primordial que você separe um horário fixo e que você garantidamente consiga ir todos os dias, mesmo que seja de noite, depois de todas as suas tarefas rotineiras, no mesmo horário. Segunda dica, segunda técnica: tenha uma alimentação balanceada. Isso envolve desde o consumo mínimo de água que você precisa ter todos os dias, que são cerca de 400 ml para cada 10 quilos que você pesar, que é fundamental para a regulação de cortisol, até a busca por alimentos que sejam nutritivos, ou seja, alimentos que possuam nutrientes que trazem benefício para o corpo. Grande parte da modulação do estresse se dá pela inflamação e pela falta de nutrientes essenciais para regular o funcionamento do corpo. Tem aqui, inclusive, conteúdos específicos que a gente está produzindo aqui no canal, entrando em detalhes sobre alimentação, a importância, como fazer, mas a dica principal que eu posso te dar aqui, já que não é o objetivo desse vídeo a gente se aprofundar nisso, é: coma muitos alimentos que sejam de fonte primária, legumes, vegetais, grãos, sementes, frutas, e evite todos os alimentos que não sejam.
Então a gente está falando de alimentos processados como bolacha, biscoito, pão. A gente está falando de alimentos embutidos, né, como presunto, peito de peru, que a gente acha muitas vezes que é saudável. Eu lembro que eu comia muito embutido achando que era saudável, mas não é nem um pouco saudável, inflama demais o corpo. Então fuja dos embutidos, frios de maneira geral. E alimentos que tenham muito açúcar, principalmente açúcar refinado. Tanto o açúcar refinado mesmo para utilizar, para adoçar as coisas, quanto os alimentos que já são doces, né? Quando a gente está falando de chocolate, refrigerante, suco de maneira geral. Se não for natural, não é saudável, tá? Não tenta mentir para si mesmo, vou comprar um suco aqui integral, um suco de caixinha. Não é saudável. Os únicos sucos saudáveis que existem são os sucos de fato feitos com frutas, suco natural. A minha dica principal para você criar esse hábito na sua vida é: pare de comprar. Se você não tiver nada que não preste em casa, você não vai ter como consumir facilmente. Então, prioriza uma alimentação saudável na tua vida, porque um corpo verdadeiramente nutrido é a chave para a regulação do humor, das emoções e do estresse. Terceiro hábito: cuide do seu sono. Por mais que pareça um período de inatividade, o sono é um momento em que o corpo e o cérebro estão trabalhando muito. E cada vez mais as pesquisas científicas têm comprovado o quão fundamental é ter boas noites de sono para se ter uma vida saudável. É durante o sono que o nosso corpo entra em estado máximo de recuperação, tanto física quanto mental também. E o combate à inflamação, o metabolismo, a memória, a neuroplasticidade, o sistema imunológico, regulação hormonal, como a do cortisol, por exemplo, tudo isso é aprimorado durante o sono. Para se ter uma boa noite de sono, você precisa desacelerar pelo menos 1 hora antes de deitar. Então, não mexa no celular durante esse período, não se exponha a luzes fortes, não assista a programas pesados, não coma, não beba muita água e tenta fazer somente as coisas que vão te trazer relaxamento, como ler, tomar um banho quente, assistir programas leves, alongar, meditar. E a gente também tem aqui em breve um conteúdo no canal focado em sono, com dicas e ferramentas práticas para te ajudar a melhorar suas noites de sono, para você ter as melhores noites de sono da sua vida. Então, se inscreva aqui no canal para você ficar por dentro do que vem por aí. E por último, o quarto e último hábito que eu recomendo muito é da meditação. Meditar não se trata mais de uma prática espiritual ou religiosa apenas. Meditar é um exercício fundamental para se ter uma vida saudável, tão importante quanto fazer exercício físico, escovar o dente, comer. A meditação, ela regula a produção de hormônios no corpo, principalmente do cortisol, aumenta a neuroplasticidade, libera serotonina, entre vários outros benefícios que você também poderá se aprofundar no vídeo específico que a gente vai ter aqui no canal sobre meditação muito em breve. E se você ainda não tem o hábito de meditar, começa com a meditação guiada. Procura por vídeos aqui no YouTube mesmo ou por aplicativos que tenham esse serviço e não adia, porque se você fizer pelo menos uma semana, 1 ou 2 vezes ao dia, com uma sessão de 10 a 15 minutos, eu te garanto que você nunca mais vai querer parar. Eu medito 2 vezes ao dia, uma vez de manhã, logo quando eu acordo, e outra antes de dormir, e eu faço sessões de 20 minutinhos, que já são o suficiente para eu extrair todos os benefícios que a meditação oferece. Essa prática foi uma das principais mudanças que eu fiz nos meus hábitos nos últimos anos e foi fundamental para me ajudar a esculpir a pessoa que eu sou hoje. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender mais sobre como o estresse funciona, a enxergar melhor como é que ele tem te impactado, para que você possa assumir as rédeas da tua vida e reverter todos os malefícios que ele traz. Se o conteúdo foi útil para você, eu te peço para compartilhar com mais pessoas que você acredita que vai ajudar. E eu agradeceria muito se você pudesse deixar o teu like, que faz toda a diferença aqui para a gente conseguir evoluir com o canal. Então é isso, eu agradeço por esse tempo que você confiou a mim. Destrave.